Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos finalizando o estudo das lições da Escola Sabatina que tratam sobre o livro de Hebreus. O tema da lição de hoje é Recebendo um Reino Inabalável. Estamos chegando ao clímax aqui do sermão de Paulo. Então, Paulo nos apresenta Jesus de várias formas, né, como já foi comentado aqui, como sacerdote, como rei, como o Salvador, o Messias, né, o prometido, o Criador. Então, Jesus ele aparece, ele é apresentado assim, sobre vários aspectos. Né, é um livro que aborda muito bem as características, né, que compõem essa natureza de Jesus Cristo. E agora nós vamos falar, né, neste estudo aqui, sobre o reino que Jesus implanta, né, sobre a implantação do seu reino, o reino eterno, um reino inabalável. Então nós vamos considerar alguns versos, né, um comentário rápido, nós vamos considerar alguns versos aqui do capítulo 12 de Hebreus. O capítulo 12 ele vem trazendo, né, vários assuntos ali, nós vamos focar nessa questão do reino inabalável de Jesus Cristo e as etapas que devemos seguir para alcançar o reino. Então nós percebemos aqui que foi muito falado sobre o sacerdócio de Jesus. Então é impossível que esse reino seja estabelecido sem o processo, essa etapa sacerdotal do ministério de Cristo. E mais impossível ainda que esse reino seja estabelecido sem a morte de Cristo, que vem antes do sacerdócio. Então, Cristo primeiro morre como vítima, ele é o cordeiro que é morto, que é sacrificado ali na cruz do Calvário. Ele paga ali na cruz os nossos pecados, nossas transgressões, ele garante a nossa salvação, ele dá fim ao escrito de dívida que nós tínhamos, ou seja, nós tínhamos uma dívida a pagar, nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, e ali na cruz do Calvário, Cristo ele paga essa dívida. Né? Muitos entendem ali que Jesus ali cravou na cruz a lei, os mandamentos, né? Mas não foi nada disso que aconteceu. Cristo, o que ele faz na cruz é pagar a dívida que nós temos. Não tem sentido nenhum ele dar fim à lei, porque se ele fosse dar fim à lei, poderia ter dado fim à lei e nem ele mesmo precisava morrer. Porque foi justamente por causa da transgressão da lei que ele morreu. Não a transgressão dele, mas a nossa transgressão. Então nós transgredimos a lei, nós nos tornamos pecadores, sujeitos à morte, porque a condenação da lei é a morte. Só que ele, como nosso substituto, morreu no nosso lugar, pagou o escrito de dívida, pagou a dívida que nós tínhamos, e agora nós somos livres. Mas livres para quê? Livres para viver uma novidade de vida, uma vida de obediência. Nós não somos livres para desobedecer, não estamos livres de mandamento nenhum. Né? Muito pelo contrário, agora nós temos condições de obedecer ao mandamento, porque ele obedeceu perfeitamente e ele imputa a sua justiça e nos santifica para que, por meio da santificação, nós possamos ir crescendo na caminhada, aperfeiçoando o nosso caráter, nos tornando semelhantes a ele e perfeitamente obedientes. É lógico que essa obediência perfeita, enquanto nós estivermos aqui vivos, andando sobre essa terra, jamais a teremos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas o processo da santificação é quem vai garantir a glorificação. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele transformará o ser humano, aquele que se santificou até ali, será transformado e será revestido de incorruptibilidade. Aí, nesse momento, nós teremos a perfeição que é exigida para que possamos habitar, possamos participar desse reino eterno de que nós vamos falar hoje aqui. Então vamos ao texto de Hebreus, né? Vamos fazer considerações ao texto aqui. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muito milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel.
Então o texto ele faz ali, traça um paralelo, né? A gente não lê os versos que vêm antes, mas os versos anteriores vêm falando sobre o momento em que o povo chegou ao monte Sinai, e o monte tremia, o monte fumegava, havia trevas, mas havia também luzes, haviam relâmpagos, né? A vermelhidão no topo do monte por causa do poder divino, as chamas, né? O fogo divino ali aceso sobre o monte. Então era uma visão tremenda, sons de trombetas, né? Deus falava e trovejava pelo mundo. Então era uma cena assim muito impactante, assustadora, tanto que Moisés, dito que Moisés ele tremia diante desse espetáculo. Então nós não chegamos, o texto está falando, nós não chegamos a esse monte. Por que não chegamos? Porque nós já passamos por essa etapa da aliança, né? Esse monte aqui simboliza a antiga aliança. Então nós já passamos por essa etapa, nós agora entramos numa nova etapa. E nós não nos chegamos ao monte. Não porque o monte não seja importante, nós passamos por ele já. Para chegarmos aqui, devemos passar por ele. Nós agora estamos diante de um outro evento. E aí o texto ele começa falando, nós não chegamos ao monte, mas chegamos ao Monte Sião. Não é mais um Monte Horebe, um Monte Sinai. Estamos agora no Monte Sião. Mas não o Monte Sião dos dias de Davi, né? Não é o Monte Sião onde foi colocado ali o trono de Davi. É o Monte Sião do céu, é onde está o trono do grande rei davídico, da descendência de Davi, que é Jesus Cristo. Então ali no Monte Sião, a esse monte nós já chegamos agora. Então esse monte ele é muito mais precioso, ele é muito mais portentoso, ele é muito mais impactante e ele exige muito mais da gente. Porque muita gente fala assim, nós não estamos mais de acordo com a antiga aliança, então agora nós estamos livres de um monte de coisa. Não, tem nada disso aí. A coisa agora é muito mais pesada, é muito mais, há uma exigência muito maior, muito mais luz foi dada. Né? Jesus ele falou assim: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Entenderam? Isso é uma questão importante. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então foi muito, né? Muito foi dado a nós nessa nova dispensação, né? Nessa nova aliança, muito foi dado ao homem e vai ser cobrado muito mais. Então nós estamos agora diante não do monte aqui da terra, nós estamos diante do monte do céu, onde Cristo se assenta como rei e sacerdote. É isso que o texto fala. Mas não é só isso. A cena descreve muito mais que isso. A cena descreve um juízo, porque o texto declara assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos. Então nós estamos diante de Deus, que é o juiz de todos. Nós estamos diante do tribunal. Então é uma cena de governo, é o novo governo de Deus, é o reino que se estabelece, o reino é uma nova etapa do reino da graça de Cristo, o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, né, porque esse céu aqui, esse Monte Sião, nada mais é do que o santuário celestial que Paulo vem falando no próprio livro, no decorrer do livro, né, um santuário feito não por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus. E nesse santuário, Deus está sentado também como juiz. Ele é o juiz de todos. Então nós temos um grande advogado, né? O texto ele vai falar assim que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Então esse mediador aqui, esse que intercede por nós, é o nosso advogado. Ele está diante de Deus, que é o grande juiz, o juiz de todos. Então a cena que nós percebemos, que nós vemos aqui, é uma cena de juízo. Nós estamos diante de uma cena de juízo. Então, antes que o reino de Deus seja estabelecido, o reino definitivo seja estabelecido, o reino de glória, nós temos que passar primeiro pela etapa de juízo. Então, nós estamos vivendo nesse momento um momento de juízo. Nossos livros, nossos nomes, né? Vocês vão ver aí na tradução, talvez na tradução do Bíblia que você esteja usando aí de Hebreus, está escrito assim: nossos nomes estão arrolados, ou seja, estão inscritos no céu, listados. Por quê? Porque os nossos nomes estão sendo passados, nossos nomes estão sendo analisados ali no céu. Então está sendo feito um juízo, nossa vida está sendo analisada para que quando Jesus voltar, ele possa dar a cada um o seu galardão. Só que é importante lembrar que essa cena ela remete a Daniel capítulo 7, onde é colocado, é aberto os livros, né, os livros, e dentre esses livros está o livro da vida, com o nome dos justos. E o juízo, ele é a favor dos justos. Nós não temos que olhar o juízo
embora devemos estar aqui em total reverência e temor diante da cena do juízo, mas devemos entender que o juízo é a favor dos homens, é a favor dos justos. Ele é um juízo que existe para nos redimir, para vindicar a nossa liberdade, a nossa libertação do mal, do pecado. Jesus, como nosso intercessor, como nosso advogado, ele apresenta os argumentos irrefutáveis, né, pela causa dos justos. Ele apresenta o sangue dele. Ele fala assim, Pai, o meu sangue. Ele apresenta as mãos e diante do Pai declara, Pai, o meu sangue. Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. Então, Jesus, ele argumenta e diante desse argumento, o Pai declara o ser humano, né, ainda com a sua natureza corrupta, com a sua natureza pecadora, porém agora no processo de santificação, ele declara o ser humano justo. Né? Ele é justo diante de Deus, embora não perfeito, viu? Não confunda uma coisa com outra. A perfeição só quando Jesus volta, quando o reino dele é estabelecido. E aí agora nós vamos ler o texto que fala sobre isso. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o texto aqui, ele nos traz uma advertência muito séria. Ele fala assim, olha, se Deus ele não poupou, né, aquele povo que rejeitou quem os advertia no passado, ou seja, na antiga aliança, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Agora vivemos uma nova realidade. Se nós também não dermos ouvidos, como aquele povo não deu ouvido a Moisés, né, aos profetas no passado, se nós também não dermos ouvidos, aí muito mais será exigido de nós. Lembra o que eu disse? A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito mais será exigido. Então é dito aqui que a voz, né, que moveu então a terra, declara-se uma vez mais comoverei a terra, ou seja, a terra será novamente abalada. Então esse abalo aqui, na verdade, já é a ação do juízo, a conclusão do juízo. Então é feito um juízo no céu, quer dizer, há um juiz sentado nas cortes celestiais, e esse juiz agora traz a sentença. Então a terra será abalada, e aquilo que tem que ser removido será removido. Ou seja, há coisas na terra que não pertencem ao propósito de Deus. Essas coisas serão removidas. Mas aquilo que deve permanecer não será abalado. Permanecerá. Não haverá comoção com esses aí. E o que é que não pode ser abalado? O justo ele não é abalado, as obras de justiça não são abaladas. Tudo aquilo que pertence ao reino de Deus não é abalado. Então isso não é abalado. O que vai ser abalado é tudo aquilo que se colocou contra os propósitos de Deus. Esse abalo aqui significa a própria destruição, né? No Antigo Testamento, a figura de Deus agindo ali com terremotos, destruindo, né, povos, nações que se colocavam contra o povo de Deus, ele é uma representação desse grande dia, onde Deus, né, vai abalar a terra toda, todo o planeta, quando ele voltar nas nuvens dos céus, e trazendo a retribuição a todos aqueles que não deram ouvidos à nova aliança. Então veja que o caso agora, se você ficava assustado quando no Antigo Testamento, ali durante o deserto, as pessoas eram eliminadas no meio do arraial porque cometiam pecados, se você acha que aquilo ali é uma cena assustadora, imagine quando Jesus voltar nos nuvens dos céus e a terra toda for abalada e todos aqueles que rejeitaram a sua aliança e aceitaram a aliança do mal, não é só isso, não é só rejeitar a aliança, eles rejeitaram a aliança e abraçaram uma aliança ímpia, uma aliança espúria. Né? Isso, na verdade, é um outro assunto, é um assunto mais complexo, que você pode ver nos nossos vídeos do Apocalipse que nós colocamos aqui também. Então, esse juízo ele vai trazer justiça para os que viveram o caminho da retidão, mas trará a recompensa fatal para aqueles que rejeitaram. Né? Então, olha, o texto ele conclui assim:
porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus, ele é um fogo consumidor. Nós podemos entender esse fogo consumidor aqui de duas formas. Deus, ele é tanto um fogo consumidor no sentido de que purifica o ser humano, como também é um fogo consumidor no sentido de que ele destrói o pecado. Infelizmente, naquele grande dia, quando Jesus, depois de um milênio de deliberações lá no céu, né, de juízo contra os ímpios no céu, voltar à terra, ele vai com seu fogo consumir tanto o pecado como pecadores. Não haverá mais nem raiz, nem ramo, nem Satanás, nem todos aqueles que seguiram Satanás existirão mais. Todos serão destruídos. Deus, assim, é um fogo destruidor, um fogo consumidor. Mas, para nós hoje, né, que vivemos ainda no período de graça, que vivemos um período em que podemos abraçar o pacto, a aliança de Deus, Deus, ele é um fogo purificador e ele pode purificar o meu coração e o seu coração. Ele vai retirando toda a escória, toda a impureza, pense na figura do ouro que é tirado da pedreira, cheia ainda de escória. Então ele é colocado no fogo, o ouro derrete, e aí é possível ali o ourives retirar, fazer uma separação entre aquilo que é puro e o que é impuro. Então Jesus está fazendo esse trabalho agora comigo e com você. Ele está nos purificando com seu fogo purificador, retirando toda a escória, para que quando ele voltar, ele encontre apenas um tesouro na terra. E o tesouro de Deus na terra é a sua igreja. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.